A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso e eu tenho uma palavra para você. Vá além do véu. Vá além do véu. Nós sabemos que o templo, o tabernáculo, naquele tempo dos judeus, quando Moisés estava caminhando com o povo pelo deserto, eles ali tinham um tabernáculo de adoração a Deus. E naquele local havia a parte do pátio, havia a parte do lugar santo e também lá dentro, após um véu, havia o Santo dos Santos, aonde somente uma vez no ano era chamado um sacerdote para entrar na presença de Deus. Hebreus 10, 19 e 20 nos diz que, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. Deus, ele nos chama, através do autor aos Hebreus, a entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. João 14,6 diz, ele disse, eu sou o caminho. Jesus diz que ele é o caminho. Ele é o caminho que nos conduz à intimidade com o Pai. É preciso, meus amados irmãos, ousadia, intrepidez para entrar, coragem, além de um coração sincero, plena certeza de fé, com um coração também purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardando firme a confissão da esperança. Versículo 22 e 23. O povo de Israel buscava a Deus através desse tabernáculo. Eles levavam seus animais aos sacrifícios no altar do holocausto para se purificarem e santificarem. Os sacerdotes ofereciam no pátio, no altar do sacrifício. Depois, eles lavavam as mãos na bacia de bronze e se purificavam para entrar no lugar santo. Ao entrar no lugar santo, eles se deparavam e cuidavam da mesa dos pães. Ali ficavam 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, com o candelabro também, com as 7 lâmpadas acesas, que deveria permanecer acesa, simbolizando o Espírito Santo. Também havia ali o altar do incenso, onde eles colocavam o incenso, que simbolizava a oração dos santos. A seguir havia um véu muito grosso, que separava o sacerdote do local santo dos santos, onde estava a arca, que simbolizava a presença do Senhor. Dentro dela havia o pote do maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Você vai ver isso relatado em Êxodo 26, de 31 a 37. Quando Cristo então morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus 27, 50 a 51 nos relata essa verdade. Portanto, irmãos, através do sacrifício único de Cristo na cruz, pelo derramar do seu sangue, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10, 9 e 10. Agora não é necessário mais rituais de sacrifício de animais, mas pela fé em Jesus, confissão dos pecados, podemos sim ir além do véu, ou seja, ter uma experiência com o próprio Deus, estar na presença de Deus. Hebreus 10, de 12 a 18, vai relatar isso com mais detalhes. O apóstolo Paulo, então, ele nos diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o santuário, é o templo, é o tabernáculo do Espírito Santo, e que não somos de nós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, entendemos então que, como o tabernáculo é formado pelo pátio, lugar santo e santo dos santos, nosso corpo é formado de corpo, alma e espírito. Eles estão ligados nesse simbolismo. Nosso corpo está ligado à parte externa do templo, como se fosse o pátio.
Como o pátio era o local do sacrifício, da entrega e da rendição, meus amados irmãos, nosso corpo precisa ser colocado no altar de sacrifício, que é a cruz de Cristo. Paulo diz em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O nosso corpo precisa ser crucificado em Cristo. Ou seja, é tempo de abandonar o pecado, sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, para viver a vontade do Pai Celestial. Depois, lavarmos na bacia de bronze, nos lavar e purificar pela palavra. Efésios 5, 25 e 27 diz que a palavra é água que nos limpa, que nos lava. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, lavando-a e purificando-a pela palavra, deixando-a purificada pela palavra. O próximo passo é entrar no lugar santo. Após o nosso corpo vem a nossa alma. Como no lugar santo, a nossa alma precisa se relacionar com o pão da mesa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Precisamos levar também nossas orações no altar do incenso, apresentando nossas petições e sacrifícios de louvor a Deus e nos aproximar do candelabro, o qual deveria estar sempre aceso, que representa o Espírito Santo. Veja, o profeta Zacarias fala que quando ele viu o candelabro, o anjo do Senhor deu a ele um significado, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai ver lá em Zacarias 4, versículo 5. Nossa dependência do Espírito Santo moverá a mão de Deus em nosso favor. Ao ter contato com o Espírito Santo, entendemos que não é o nosso serviço que faz a diferença ou vai alcançar o objetivo, que é manifestar o reino de Deus, mas o trabalho do Espírito Santo, quando descansamos nele e cremos no Pai. Ao olhar o véu que separava o lugar santo dos santos, o lugar santo do lugar santo dos santos, vemos que ele já está rasgado e podemos entrar. Você consegue pela fé contemplar o véu que separava o seu espírito de entrar em contato com Deus, de ter comunhão, de ter intimidade, já está rasgado. Você pode entrar na intimidade, não tenha medo de ter intimidade com Deus. Simbolicamente, a parte mais interna do nosso corpo é o espírito. E nessa parte que temos comunhão com Deus, íntima, o Espírito Santo então testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É como se o nosso espírito fosse o lugar santo dos santos, o lugar íntimo de intimidade. Deus é espírito, irmãos, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. João 3,24. No versículo 23 de João 4 nos diz assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Somos chamados à intimidade com Deus além do véu. Deus está chamando você, neste momento que você ouve esse áudio, a ir além do véu, a ter intimidade, a não simplesmente ir e vir à igreja, mas ter intimidade com o Senhor, ter um local na sua casa, no lugar onde você está agora, parar, buscar, ter intimidade através da palavra, da adoração, do jejum, do louvor, você orar a Ele, conversar com Ele, deixar o Espírito Santo fluir na tua vida sem nenhuma barreira nem impedimento. O véu já está rasgado. Em Levítico 16:2, Arão não poderia entrar além do véu sem ser chamado, sem veste apropriada de linho, sem os animais corretos para sacrifício, sem fazer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Levítico 16, de 1 a 28. Mas através da morte de Cristo e o seu sangue na cruz, o véu se rasgou em duas partes. Pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho da intimidade com Deus já está aberto. Além do véu, já está consagrado este caminho. Está aberto a nós, podemos ter acesso ao Pai. E o Espírito Santo hoje te convida, venha além do véu. Entre na intimidade, sem nenhuma barreira. O véu já está aberto, já está rasgado. O caminho para a intimidade com Deus está aberto. Você tem acesso ao Pai. Em
nome de Jesus, que você venha se aprofundar na intimidade com Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou passando para você um resumo do nosso seminário de crescimento espiritual chamado Antes que Ele Venha, e esta é a segunda palestra. Um grande abraço para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus.